Graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para nós neste dia é Gálatas 5. Lá no versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. No versículo 13 diz assim: Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor, né? Aqui Paulo orienta o povo para que não deixassem, né, que colocassem sobre eles um jugo, colocasse sobre eles um fardo pesado de tradições, como se fosse isso que iria trazer ali o perdão e a salvação para a vida deles, né? O povo de Israel, eles tinham todo um conjunto de costumes, né? Ali na aliança estabelecida por Deus com Moisés, né? Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra de Canaã, ele estabeleceu, né, alguns princípios, deu os 10 mandamentos, né, algumas regras que gostaria que eles cumprissem, né, e tal, de alimentação, de roupa, né, e tudo mais. E dentre essas práticas, né, que o Senhor estabeleceu tanto com Moisés como até antes de Moisés, havia a circuncisão, né, que precisava ser feita ali. A criança nascia, né, dava um determinado dia, ela tinha que ser circuncidada, né? E quando o Paulo foi chamado para levar o evangelho aos cristãos que não eram judeus, os judeus começaram a impor essa circuncisão sobre os não-judeus, né? E Paulo falou negativo, não é a circuncisão que vai trazer salvação para a vida de vocês, né? Mas o sacrifício de Jesus lá na cruz, foi o sacrifício dele. O que ele quer não é que vocês sejam presos a velhas tradições, mas que vocês entendam, né, o objetivo, o plano da salvação dele, né, colocado ali naquela cruz, né? E que de agora em diante todo aquele que nele cresce seria salvo, né? Essa seria a nova condição, né? E ele disse assim, que todo aquele que crer e for batizado seria salvo, mas quem não cresce não seria salvo. Tá lá em Marcos 16:16. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porque não basta você só crer que ele é o seu salvador, né, que ele é Deus. Mas você precisa se arrepender. O significado da palavra batismo, né, é o que? Batismo é uma nova vida, né? Você morre ali para a velha vida, nasce para a nova vida, né? Então, quando você batiza, você se arrepende, crê nele e batiza, você está dizendo para o mundo espiritual: morreu a pessoa, morreu eu, pecador, e está nascendo agora uma nova pessoa que vai andar de acordo com a palavra e a vontade de Deus, viver uma nova vida, né? Então não adianta você crer apenas nele ou você crer nele, ser batizado, mas continuar com as velhas práticas que você tinha antes. Não adiantou nada, né? Porque como que você não validou o significado do batismo, que é morrer para a velha vida e nascer novamente, né? Você não entendeu o significado, né? Em João 3,18 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, né? É necessário que você creia, entenda que Jesus é Deus, que ele é filho de Deus, né?
E no versículo 15 diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Lá no 17 diz: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, é sim uma luta diária. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carne. A carne, ela não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ir para a igreja, não quer se abdicar de nada que faça ela sofrer, não quer jejuar, porque o jejum é isso, é você estar ali fortalecendo o seu espírito e quebrantando a sua carne, né? Então a carne não quer nada daquilo que possa fazer ela sofrer. Então ela vai limitar o tempo todo contra a nossa alma, para que a gente não faça nada para nossa alma. E aí é que tá o perigo, porque se a gente alimenta só a carne, logo o nosso espiritual morre. E se nós alimentamos também, às vezes, só o espiritual, a nossa carne padece. Então tem que ter um equilíbrio, mas a prioridade é a nossa alma, né? Porque o Senhor é espírito e ele fala que importa que os que o adorem em verdade e em espírito, né? Então, como você vai adorar se o seu espírito tá fraco, tá quase na beira da morte, né? Lá no 18 ele fala: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei, né? Nós fazemos não porque aquela lei ali na minha igreja, então aquela lá tá dizendo na Bíblia lá que não é para fazer, não posso fazer porque eu vou ser castigado, como se isso fosse um fardo. Não, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você faz com prazer, você entende o significado. E a obediência, quanto mais você obedece, mais feliz você é. Não é um fardo, não é um peso você obedecer ao Senhor quando você é guiado pelo Espírito. Agora, quando você é guiado pela carne, aí é um fardo mesmo, porque a carne, né, ela não quer nada com Deus. Lá no 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Olha só as obras da nossa carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não basta apenas você entender que Jesus é o seu Senhor. Em João 8,34 diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E não adianta dizer que não é, porque se você precisa beber para ser feliz, se você precisa ter vários parceiros para se sentir amado ou amada, né? Se você precisa de subjugar a uma determinada coisa ou pessoa para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amado, para conseguir sorrir, para conseguir dormir, para conseguir viver, né? Para conseguir fazer qualquer coisa, logo você é escravo daquilo, né? Você não é livre como acha. A pessoa que acha que ela é livre, ela tá muito enganada, ela é escrava daquilo, né? Quantas vezes você fala assim, você já ouviu a pessoa falar assim: o crente, ele é escravo de regras, disso e daquilo. Gente, só quem é guiado pelo Espírito Santo sabe a liberdade que nós temos e o quanto de benefício nós temos na liberdade, né? Imagina você sorrir, você fazer uma festa ali com seus irmãos e sorrir o tempo todo e tá bem o tempo todo, ainda passando por dificuldades, mas sem a necessidade nenhuma de beber um mínimo de um álcool, de fumar nada para se sentir aliviado, sabe? É uma liberdade, irmãos, que eu convido você a experimentar se você ainda não experimentou. E olha o que ele nos dá quando somos guiados por ele. O Espírito Santo nos dá quando somos guiados por ele, ó: amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas virtudes não há lei. Amém? Então que você venha escolher a ser guiado pelo Espírito Santo e receber essas bênçãos aqui que o Senhor nos promete, né? E não os frutos da carne. Você viu como são tristes os frutos da carne, né? Então que nós venhamos a ser guiados a partir de hoje pelo Espírito Santo. Amém? Acima de qualquer lei, acima de qualquer coisa. Amém? O Eterno te ama.